estou de volta para o segundo bloco do nosso Histórias que Vivi, entrevistando hoje esse homem que é arquiteto, que é político, que é gestor, está de volta aí agora no governo Laurez Moreira, lá na agência de metrologia. Mas hoje nós estamos aqui não para falar da política atual do Tocantins, mas das histórias que vivemos aqui. Doutor Paulo, o senhor depois, óbvio que tem muita história aí para contar, mas mais tarde eu já estava no Tocantins quando o senhor se elegeu prefeito de Araguaína. E eu quero contar uma coisa para vocês, uma memória que eu tenho que me impressionou muito enquanto jornalista, porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum, nem no Tocantins e nem em Goiás. Ele mandou pintar um painel de frente à prefeitura. Eu cheguei em Araguaína em 91, 92, e estava lá um painel com todas as despesas, a arrecadação e as despesas principais, educação, saúde. Ele mandava pintar no muro para as pessoas saberem. Era um painel. Como é que o senhor se tornou primeiro deputado federal, né? Em seguida, à intervenção, ele é convidado para retornar, ele contou um pouquinho dessa história no primeiro bloco, e no retorno ele já vem para a convenção para ser candidato a deputado federal, mandato tampão de 2 anos. Como é que foi aquela implantação do estado de Tocantins? Siqueira Campos foi eleito governador e o senhor, deputado federal, na oposição, que era muito acirrado. Vocês já sabem disso. Eu era do PMDB, né? Eu fui adversário do Siqueira, mas nunca inimigo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Siqueira. Nunca fui companheiro político, mas eu sempre o admirei e sempre o respeitei. Porque eu sempre digo, ele é um dos maiores políticos dessa estado e ainda vai ser por muito tempo. Fez muita coisa aqui e eu tenho uma admiração muito grande por ele. Disse uma vez para o filho dele, o prefeito de Palmas, ele já tinha falecido, que eu tinha vindo aqui para... não tinha falecido, ele estava na final da história. Mudei um pouco o rumo da coisa, mas isso é importante para dizer. Eu vim aqui dar um abraço nele, mas aí conversei com o Eduardo, falou, Paulo, o médico está ele, a esposa dele e o meu pai. Lá, eu tenho uma semana que eu não entro lá. O Eduardo falando para mim. Fazer o quê? Eu queria falar 2 coisas para ele. Ele falou assim, o que você queria fazer? Primeiro, eu conheço todos os políticos do Tocantins. Estou aqui desde Goiás. Não tem ninguém mais que ama esse torrão aqui do que o seu pai. E ele fez muito isso. Nós devemos tudo a ele. Verdade. Ele começou a chorar e eu também. Ele falou assim, e a outra coisa que você queria falar? A outra coisa é que ele é o maior político desse estado e ainda será o maior por muitos anos ainda. Isso. Ele começou a chorar, emocionado. Que emociona, eu também. né? Então, assim, esse é o Siqueira. Eu fui adversário dele o tempo inteiro, mas sempre o respeitei. Como que o senhor, depois desse mandato tampão de deputado federal, me conta como é que o senhor se tornou vice-governador do estado de Tocantins? O Siqueira foi sucedido pelo doutor Moisés, né? Foi. Aquela eleição difícil. Eu fui deputado federal junto com Moisés. Sim. Nós fomos colegas lá. Nós fomos eleitos aqui na primeira eleição. Na primeira eleição do estado. Era só de 2 anos o mandato, né? Sim. Que era completar. E ele virou candidato a governador e eu seria candidato à reeleição. E ele, não, você tem que ser meu vice, você tem que ser meu vice. Tudo bem, virei vice. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, eu fui vice-governador 2 mandatos, não por mérito meu. Como é que é isso? Mérito de Araguaína. Oh, olha só. Porque Araguaína... Era o Paulo Sidney de Araguaína, né? Compondo a chapa com a votação do norte do estado. Era a maior cidade do estado naquela Sim. época. Hoje é a segunda, porque Palmas é a maior. Então é isso, sabe? Eu tenho clareza das coisas. Então eu devo muito a Araguaína, devo muito a Tocantins. E fui vice-governador do Moisés Avelino. E depois do Marcelo Miranda. Depois do Marcelo Miranda. O senhor foi deputado estadual entre um mandato e Fui outro? também. Foi, né? Depois fui prefeito, eleito. Sim. Né? E nessa história que você contou, se você me permitir, eu quero falar um pouco sobre ela. Na minha campanha, naquela campanha para prefeito, eu disse que queria fazer um governo transparente.
os meus adversários distorceram a palavra e falaram que ele está dizendo que é transparente. Isso quer dizer que ele vai trazer os parentes de Goiás para cá. Aquela política rasteira. Eu achei até criativo a ideia dele. Mas eu comecei a rir. Falei, foi bom você fazer isso. Eu comecei a rir. Falei, meus adversários estão dizendo que eu vou trazer os parentes. Não, eu vou fazer um governo transparente. E fez. E aí você contou a história do painel. É porque me chamou muita atenção na época. Fizemos um painel na frente da prefeitura, um painel mesmo, dizendo o seguinte, eu vou mostrar da onde vem o dinheiro para a prefeitura e para onde vai o dinheiro. E ali eu fazia. Aqui, de onde veio o dinheiro, IPTU tanto, ICMS tanto, não sei o que, do mês anterior. Prestava conta sempre do mês anterior, correto? Mas era oficial aquilo, tudo era dados oficiais. E aqui, para onde ia o dinheiro? Tanto gastou com o pessoal, tanto na educação, tanto na obra tal, tanto isso. Sabe? Então o povo via. Transparência. E disse o seguinte para o secretário da Fazenda, olha, é possível que tenha gente que vai duvidar disso. Então você tem que ter os documentos todos oficiais, porque quando a pessoa duvidar, questionar, tá ali você vai a prova. mostrar tá aqui. Muito bem. E aconteceu alguns casos. A pessoa, não, mas será que é verdade? Aqui, a Receita foi isso, entrou nisso e tanto. Então, assim, foi assim a coisa. E foi assim até o fim do mandato. Tem 25 anos que eu saí da prefeitura, que eu entreguei a prefeitura. Olha, é 25 muito anos. Sabe que dia? Ah. No último dia do milênio. Olha, que No lindo. último dia do milênio. Eu entreguei a prefeitura, 31 de dezembro. Sabe qual foi o slogan da campanha, da campanha da administração? Sim. Araguaína rumo ao terceiro milênio. Muito bom. Preparar ela para o terceiro milênio. Doutor Paulo, olhando para trás, se eu perguntar qual legado que o senhor deixou em Araguaína como gestor, o que o senhor me diz? Eu acho que o maior foi a transparência. Fizemos muita coisa, mas mudou até hoje a concepção o povo lembra política. disso. Tem 25 anos que eu entreguei a prefeitura. Até hoje o povo me cerca na rua e fala, Paulo, eu nunca mais vi isso. Botar olha o desafio aí pro Wagner. Wagner, tá na hora. Eu acho que é desafio para todos os gestores. É verdade. É preciso isso. O povo quer isso. O povo quer saber, quer né? isso. Com certeza, com certeza. Gente, muita história e o tempo tá voando, mas eu vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco para o terceiro bloco, porque nós vamos contar mais histórias e eu quero saber desse governo Marcelo Miranda que foi interrompido. Eu sei que o senhor guarda aí uma mágoa dessa passagem que foi o recede e o afastamento do Miranda e junto com ele Paulo Sidney. Não saia daí. Eu estou de volta hoje para mais um Histórias que Vivi, as histórias que eu vivi como profissional de jornalismo no estado do Tocantins desde abril de 91 e as histórias que os nossos convidados escreveram na sua carreira pessoal, profissional e na história política do estado. Eu recebo hoje o ex-vice-governador Paulo Sidney Antunes, ele que teve uma carreira enorme aí, política, profissional como arquiteto no estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Sidney. Prazer revê-la. Gostei muito do nome do programa. Gostou? Doutor Paulo, sua primeira participação, vamos dizer assim, a sua estreia na história do Tocantins foi como interventor de Araguaína, é isso? O senhor é de Inhumas, lá de Goiás? Goiabeira. Terra da Goiás. Depois Goiânia e Araguaína. Sim. E agora Palmas. Como é que começou a sua história com Araguaína? Que ano foi aquele que o senhor foi nomeado interventor na cidade? 4 de abril de 88. Chegamos em Araguaína, dia 5. Assumimos a prefeitura como interventor. 5 meses, exatamente 5 meses, encerrou a intervenção porque o intervido renunciou. Aí voltamos para Goiás, o governador Santilo nos pediu para voltar de volta. E no outro dia, 2 dias depois,
fui convidado para virar tocantinense. Como é que foi esse convite? Conta para nós. Primeiro, o coração tinha ficado aqui. O senhor já tinha uma ligação com a Araguaína? Já conhecia? Já? Conhecia, tinha passado 2 vezes lá. Mas os 5 meses como interventor, eu adorei aquela terra. Se apaixonou por Araguaína? E o povo de Araguaína. Então, quando eu voltei lá em Goiás, que o governador me chamou, que queria que eu assumisse uma outra função lá, eu fiz o compromisso com ele. Isso na sexta-feira de tarde, domingo de manhã, bem de manhã, madrugadinha, me ligam de Araguaína. Vem embora para cá, nós precisamos de você. O senhor estava em qual partido? Partido do Santilo? No MDB. No MDB. Naquela época eu era MDB. Mas eu era do partido do Santilo, porque é um cara que eu admirei e devo muito a ele. Um grande homem, um grande político. E devo muito a ele. A vinda para cá, devo a ele. Como que era aquela Araguaína de 1988? Já era uma cidade pujante, forte. Economia forte? Economia forte. Mas a cidade desorganizada, era a maior cidade urbana. do norte de Goiás. Sim. A maior cidade do norte. Mas era uma economia forte. Polo de uma região importante. Mas tinha muitas carências ainda, né? Tinha em torno de 50 mil habitantes, hoje tem mais de 200. E, enfim, cresceu muito. Araguaína é uma potência, um polo muito importante. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou quando interventor lá em Araguaína? Foram muitos, mas foram desafios muito bons, sabe? Era muita coisa para fazer. A cidade estava em condição muito difícil, devia quase 3 meses a folha de pagamento, 2 meses a Câmara, que eu nunca tinha visto falar isso. E eu encontrei um povo que me apoiou muito. Para você ter uma ideia, naquela época, a receita estava muito, muito aquém do que precisava. Devia muito, muitas dificuldades. E eu comecei a trabalhar. Fizemos primeiro um grande... copiei o Iris Rezende, fazendo um grande mutirão na cidade. Sim. Para começar, o grande desafio... Limpeza. Limpeza. Limpeza urbana, eu lembro. Você lembra? Eu lembro da Araguaína de quando eu cheguei aqui. Pronto. Meu Deus. Grande desafio era os equipamentos para fazer o mutirão. Não tinha as máquinas, estava tudo complicado. Não tinha ferramentas. Quando eu descobri que não tinha, eu falei, e agora? Já tinham chamado o povo. Aí fui para a televisão, tinha o apoio da televisão lá na época, um grande amigo, Aguinaldo Borges Pinto, me apoiou muito, um grande apaixonado por Araguaína também. E me deu um espaço para falar com o povo. Disse, olha, gente, depois da manhã é o mutirão e nós não temos ferramenta, não temos enxada, não temos foice, não temos máquina. Então, cada um leva o que tiver. Um facão, uma enxada. E nós juntamos de 4 a 5 mil pessoas na cidade. Olha que coisa boa. Para limpar a cidade. Emocionante relembrar. Emocionante. Né? E começamos aí. E o povo nos abraçou. Pedi ao povo para nos ajudar a pagar o IPTU. O IPTU era numa ficha de papel, assim, feito, preenchida a lápis. Tudo precário. Nós trabalhávamos até meia-noite, 1h da manhã, para tentar organizar um pouco para receber o IPTU. A fila ficou monstruosa na porta da prefeitura. O povo indo pagar imposto. É emocionante. É emocionante, sim. Gente, então, reviver essas coisas não é fácil. Pode respirar um pouquinho. O povo fazia fila na porta da prefeitura e nós não dávamos conta de receber o IPTU que o povo queria pagar, porque estava tudo desorganizado. Bom. Aí o senhor volta para Araguaína e aí o senhor foi disputar algum cargo? Volto não saí. 2 dias depois, quando o senhor vem de Goiânia novamente.
encerrou a intervenção, porque o intervido, o prefeito intervido renunciou, cessa a intervenção, passamos a prefeitura, então, ao presidente da Câmara, e Certo. voltei a Goiás, o governador Henrique Santino me chama e me convidou para ocupar um outro cargo, isso numa sexta-feira à tarde. Fizemos os compromissos que tinham que ser feitos. Fui chamado para voltar lá no Endur para encontrar os meus amigos, que eu saí do Endur, fui para Araguaína. E saímos num boteco, num barzinho ao lado do coisa. Isso era 6h30 da tarde. Tomar uma cerveja, conversar com os colegas e tal, e tal, e tal. Fiquei lá até às 8. Fui para Inhumas, que é a terra da minha família, minha terra de nascença. E no domingo de manhãzinha, 5h30 da manhã, eu recebo um telefonema de Araguaína pedindo para me voltar para lá, para me ajudar na campanha eleitoral, para me ajudar a Araguaína, me ajudar o Tocantins. Eu acordei a minha esposa, falei, bem, vamos virar Tocantins. E aí decidiu. Engasguei de novo. Vamos virar Tocantinense? E ela topou. Topou. Estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Bem, mas por quê? Falei, porque o coração ficou lá. Ora. Foi assim. Estamos aqui até hoje, graças a Deus. Amo a minha terra, Inhumas, a Goiabeira, mas amo muito também Araguaína e Tocantins. Muito bem. E o doutor Paulo volta ao Tocantins e começa a escrever uma enorme história aí. Eu vou contar um pouquinho mais disso para vocês daqui a pouquinho, no segundo bloco. Histórias que vivi, histórias que você aí do outro lado da tela também viveu e ajudou a construir aqui nesse estado Tocantins. E a gente se emociona quando a gente relembra fatos que marcaram a nossa vida, fatos que marcaram a vida da história do estado. E o Dr. Paulo Sidney vinha me contando aqui muitas coisas. E chegamos aí ao mandato do governador Marcelo Miranda, que vence o Siqueira Campos, a única derrota política da vida do Siqueira. Eu entrevistei o Eduardo Siqueira Campos e ele me disse, meu pai não perdeu a eleição, porque depois a justiça reconheceu que houve manipulação, que houve um abuso do poder político, nós tivemos o governo mais perto de você, tivemos doações aí de óculos, de lotes que teriam influenciado a eleição Lotes? a favor. No Taquari. Bom, não No lembrava. Taquari, teve, eu lembro desse processo porque eu cobri ele assim, intensamente, e também aquela sessão em que o ministro faz aquela piadinha que ficou para a história aí, que eram óculos a perder de vista. Doutor Paulo, como que foi esse governo? Eu sei que o senhor assumiu eventualmente, né, o comando do Estado aí na época do Miranda. Algumas vezes viagem, né? Viagens internacionais, Marcelo foi ao Japão, com aquele convênio com a JAICA, foi aos Estados Unidos, eu me lembro. Como é que foi para o senhor aquele processo de cassação? Primeiro que o Siqueira não admitiu a derrota e já começou com o doutor João, que foi o advogado que patrocinou a ação do Recede, até conseguir ali em maio de 2009, o processo tramitou, Marcelo foi julgado, ficou até setembro, e em setembro Gaguinha assume o governo. Da vida pública minha foi a mais doída. Mais doída. Ser cassado foi o maior marco da minha história política. Doeu muito. Eu nunca imaginei encerrar minha vida pública cassado. Sou amigo do Marcelo Miranda, sou amigo até hoje. Mas eu não tive participação em nada daquilo, graças a Deus. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa. Assim, eu perguntava sempre para o Marcelo, e ele é testemunha disso. Marcelo, como é que está aquele negócio daquele processo? Não, fica tranquilo, está tudo tranquilo. Bom, resumindo, fomos caçados. Porque é importante que o povo entenda isso. Quando faz impeachment, caça o processado. Quando faz cassação, caça a chapa. Correto? Sim. Só que isso o povo, de uma maneira geral, não sabe. Não entende, então, não separa. Não entende. Porque a questão jurídica também é complicada. Sim. Então, assim,
Eu senti O muito. senhor acha que foi uma cassação injusta? Só qual que é a sua análise sobre isso, doutor Paulo? Comigo foi. Eu não vou dizer não foi injusta. Eu acho que aquele programa de. Como é que chama? Eu até esqueci Governo o nome. mais perto de você. O Governo Mais Perto de Você. Foi um programa extremamente importante para o povo. Até foi uma sugestão que muita gente participou dela para aproximar o governo ao povo. E eu e o Marcelo criou aquele governo que aproximou muito, fez muita coisa interessante. Mas aí entra uma série de coisas que eu não sei analisar. Política, adversários, esse tipo de coisa. Que aí vem uma questão da investigação. Questão administrativa, compra de coisas. Né? Graças a Deus, eu sofri muito com a cassação, muito, mas muito mesmo. Doeu muito aquilo para mim. Ali o senhor desistiu de Encerrar continuar? a vida pública cassada é triste demais. Eu adoro política e eu sofri muito. Mas, algum tempo depois, eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu sou arquiteto, você falou. Então, eu não entendo dessa questão jurídica, essa questão eu sou meio leigo mesmo. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eu fiquei 30 dias, eu moro em Araguaína até hoje, num apartamentozinho. Eu fiquei 30 dias com vergonha de descer na rua, com medo de uma pessoa apontar o dedo para mim e dizer que eu era corrupto. Depois, 2 amigos meus, que são advogados, leram o processo todo. Porque o processo hoje está nos computadores, né? Os advogados leem tudo. Então, 2 grandes amigos meus falaram assim, Paulo, para com isso. Fica tranquilo. O seu nome não está lá, não. Eu chorei de alegria. Foi uma consequência, né? Sou amigo do doutor Paulo? Marcelo até hoje. Gosto dele. Politicamente, ele divergiu da gente. Mas é meu amigo até hoje. Não tem essas coisas. Então, eu comecei a respirar um pouco mais. Porque os meus amigos, 2 amigos que são advogados, grandes amigos, falaram para mim, Paulo, esqueça disso, seu nome nem está lá no processo. Graças a Deus. Então, assim... Ali o senhor resolveu encerrar a participação na vida pública. O senhor achou que não mais dava ou para menos tocar? isso. Não é que eu resolvi, é porque eu repensei muita coisa, sabe? E de lá Repensei. para cá o senhor ficou na iniciativa Fiquei na privada? Foi iniciativa cuidado privada. de quê? Eu sou arquiteto, sou corretor de imóveis desde Goiás, Certo. entende? E eu tinha uma pequena propriedade, herança da minha mulher. Porque muita gente pensa, não, a herança da minha mulher. O pai dela tinha posses. E vendemos essa fazenda alguns anos depois e fizemos investimentos em imóveis urbanos, porque como arquiteto e como corretor de imóveis, vamos Lá em Araguaína focar no mesmo. imóvel. Focar no... Então, estamos até hoje nisso. Tem uma pequena empresa de imóveis. E é isso. E aí o estamos senhor lutando com passou isso. a acompanhar a história como espectador. Como espectador, dando a minha contribuição naquilo que eu podia dar. Mas toda Sabe? eleição alguém vai lá e traz de volta o Paulo Sidney. E eu sempre, apoiando um ou é outro. verdade, eu sempre ajudei os amigos, tenho muitos amigos lá, graças a Deus. Gosto muito do prefeito de hoje, de Araguaína. Do Gosto Wagner. muito do Wagner. Eu Cara também, muito um bom. sujeito simples, Simples, trabalhador, com, um cara, né? um cara que eu admiro muito, gosto muito dele. E tenho grandes amigos dentro da prefeitura, inclusive pessoas lá, o Wilton, Joaquim, tem pessoas que foram secretários meus naquela época, estão lá Olha até hoje. só. Então, sim, eu tenho grandes amigos lá. Então é isso, a história é isso. Eu acho que vale a amizade, vale tudo isso. O respeito às pessoas, à cidade, o amor. Eu amo Araguaína, sabe? Amo aquela terra, aquela gente. O Tocantins. Doutor Paulo, sempre que alguém passa por aqui e que viu esse estado nascer, ser implantado, a capital ser criada, ser consolidada, eu faço essa pergunta, porque muita gente, diante dos acontecimentos de afastamento de governadores, de toda essa instabilidade política que, vez por outra, acontece no Estado, 20 anos sem um governador completar mandato,
Eu sempre pergunto, valeu a pena a criação do Estado? Valeu a pena para a implantar? Apesar de todas essas questões, qual é a sua análise sobre Valeu isso? muito, valeu muito. Esse Estado é extremamente promissor. Extremamente promissor. E necessário, E né? Para o necessário. povo daqui. Olha, eu fui secretário, fui diretor de planejamento da CEPLAN Goiás antes de criar Tocantins. Quando criou, eu já estava aqui. Eu vim para cá quando era Goiás ainda. Então, o Tocantins, aliás, a região norte do estado de Goiás representava 7% da receita do estado. Olha, esse dado é importante. 7% naquela época. Então, Muita e o pobreza, né, Tocantins doutor? hoje, minha filha? O Tocantins está marcado de rodovias asfaltadas, tantas faculdades, tantos hospitais, tantas Hidrelétricas, hidrelétricas, tanta coisa que tem esse estado, com poucos anos. uma Quantos anos? fronteira 30 e agrícola, poucos né, doutor anos. Paulo? Uma fronteira E agrícola. nós temos uma produção agrícola e uma capacidade de produzir muito mais ainda. Então é um estado extremamente promissor. Essa riqueza toda, Valeu a pena muito. essa riqueza chegou ao povo tocantinense? Não todo, mas vai chegar. O Laurez tem essa missão. O Laurez tem essa missão. Ele quer que o Tocantins desenvolva, cresça, se enriquece para que o povo tenha proveito disso. Que nós ainda temos muita gente que tem dificuldades aqui. Nós temos muita gente. Nós ainda temos muitas Muita famílias na gente. linha da pobreza, abaixo da linha da Araguaína pobreza. tem ainda muita gente. Tem muita gente bem de vida. Tem uma cidade promissora, como Palmas também é, mas temos muita gente pobre ainda. Com certeza. Com Não só lá, a dificuldades região do mesmo, Bico do com Papagaio, no dificuldades Sudeste, grandes, tem tá? Então muito é a ser isso. feito ainda, né? É preciso muita coisa a fazer. Tá certo. Gente, o tempo parece que voa quando a gente começa a contar histórias e o nosso Histórias que Vivi vai chegando ao final. Nessa temporada, o Dr. Paulo está aqui conosco, o penúltimo Histórias que Vivi da primeira temporada do programa. Vamos gravar mais um, possivelmente com o senador Leomar Quintanilha na próxima semana. Deve ser a sequência desse programa. Um grande contribuidor também. É verdade. E vamos falar dessa história. Mas eu quero agradecer a sua presença, doutora, a participação aqui conosco. Deixar aqui essa câmera para o senhor se despedir do nosso agradeço povo. você, minha querida, a todos vocês, a sua equipe maravilhosa. E eu estou sempre às ordens. Conversar com o povo é fundamental. É preciso que os políticos se identifiquem com o povo, para que o povo se identifique com eles. Eu deixo meu grande abraço a você e daqui a 2 semanas estaremos de volta, daqui a alguns dias, né? Porque os dias vão passando com o nosso próximo Histórias que Vivi.